jornada nos deu vários insights, né? E por isso a gente quis convidar você para falar um pouco desse assunto que, pelo menos para mim, como professora, é uma dor muito grande, principalmente na biologia. A gente tem muito conteúdo, muita coisa para falar, e às vezes é difícil não focar só no conteúdo, né? Eu acho que a gente passa por isso e, na verdade, o foco tem que ser a aprendizagem dos estudantes, né? Eu escuto muito realmente dos professores sobre das objeções que eu normalmente tenho com os professores quando eu proponho algumas atividades, que não tem tempo, porque tem muito conteúdo, né? Então a carga de conteúdo é muito alta, enfim. Então, isso é meio que eu imagino que em biologia vocês devem ter essa pressão, mas eu escuto de todas de todas as áreas essa mesma questão. Então, acho que para começar, assim, eu queria desmistificar um pouquinho essa ideia de que você tem que falar tudo, né? Porque cobrir o conteúdo não necessariamente é que você vai falar em sala ou no momento ao vivo, síncrono com seu aluno, de todo o conteúdo que você tem que cobrir, né? Então, eu acho que essa é uma primeira viradinha de chave, né? Será que todo o conteúdo tem a mesma importância, que eu tenho que utilizar aquele meu tempo de ouro, assim, né? Porque o momento que você está ao vivo com seu aluno, seja no presencial ou seja no online, é o momento mais importante que você tem. Você não tem como encaixar, você não precisa encaixar tudo naquele único momento que você tem, naquele momento especial que você tem com seu aluno, né? Então, eu acho que primeiro tem que desmistificar, porque nem todo conteúdo tem a mesma importância. E aí, isso gera muita... Não sei como isso ressoa em você, mas eu normalmente, né, tenho muita rejeição a essa ideia inicial. Mas isso porque um dos primeiros passos para você conseguir abrir espaço, né, para ter mais tempo para trabalhar outras atividades, enfim, para vencer essa barreira da questão de muito conteúdo, é você ter mais clareza do objetivo de aprendizagem. Então, eu acho que quando vocês conseguem detalhar mais, se debruçar mais sobre qual é o objetivo daquela aula e qual é o objetivo do curso, né? O que eu espero que meu aluno seja capaz de fazer ao final dessa aula, ou o que eu espero que ele seja capaz de fazer ao final do curso, eu acho que é como se fosse uma luz, assim, que te dá mais clareza para você ir abrindo espaço. Então, esse é o E é primeiro... uma objeção que é difícil, eu imagino que deve ter essa resistência dos professores mesmo, porque geralmente o professor é apaixonado pelo conteúdo, né? Então, fazer essa reflexão, né? O que é importante, o que é essencial, o que vai fazer mais diferença na vida do estudante é difícil mesmo, né? E também, às vezes, tem aquele conteúdo que a gente gosta muito, Isso que eu ia mas, dizer. né? Quando o professor ele ama muito o conteúdo, ele é muito especialista, porque nem sempre o professor é especialista no conteúdo que ele está dando, né? Então, às vezes, se você está entrando na universidade, te dão uma opção de uma disciplina lá, você vai pegar aquela mesmo e pronto, né? Mas às vezes você dá aula de um tema que você é realmente muito especialista. E aí que mora mais o perigo, porque se você não tem clareza de qual é o objetivo, às vezes você preenche muito do seu tempo com os temas que você mais conhece ou que você mais gosta. Porque tem coisa melhor do que a gente falar do que a gente mais gosta, né? Então, Exatamente. isso acaba virando uma armadilha, assim, pro professor, né? Porque você acaba falando mais, porque você tem mais conteúdo. Enfim, eu brinco às vezes que com o tempo o curso vai virando uma árvore de Natal cheia de penduricalho. Né? Porque cada vez que você vai revendo o seu slide, aí você vai colocando mais um exemplo, mas mais aquele estudo, mais. E aí vai ficando muito cheio. E aí é óbvio, né? Que você tem que correr com tudo, porque você não está priorizando o que é mais importante, né? Então, eu acho que assim, o primeiro passo é essa reflexão de que tudo bem que a sua carga de conteúdo é alta, tudo bem que você tem a obrigação de cobrir todo o conteúdo, mas você não precisa falar todo o seu conteúdo. Né? Você não precisa cobrir em sala, ao vivo, com o seu aluno, todo o seu conteúdo. E menos ainda, todo o seu conteúdo você precisa cobrir todo ele lendo um slide para o aluno. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa até que ficou mais fácil de conversar com os professores depois da pandemia. Porque você... Eu concordo. Porque ficou um Porque pouco mais até assim, claro. pensando no meu planejamento,
Por exemplo, a aula que eu gravo é de um conteúdo que, né, que assim, não é que ele não seja tão importante, mas que é mais fácil da criança aprender sozinha, um conteúdo assim, que no livro ela vai conseguir ler e vai entender, e na aula que eu tenho com eles, né, que é assíncrona, ao vivo, eu tento priorizar outros conteúdos que eu preciso reforçar, construir algumas ideias que pelo vídeo talvez fosse mais difícil. É, exatamente. Porque hoje em dia, assim, antes você só tinha a experiência do presencial, só aquele momento, né? Então, como a gente já se acostumou ao longo de mais de um ano com a aula online, os professores começaram a perceber que algumas coisas você pode gravar, né? Você pode enviar outros conteúdos como referência. É porque nem tudo que o aluno precisa aprender, isso também eu acho que é uma barreira que a gente está quebrando agora. Que assim, antes tinha que ser você falando tudo. Mas será que precisa? Será que não tem um conteúdo de referência incrível de um professor desse de biologia online que tem lá um super vídeo com Super projeção e estúdio, né? animação? Oi? Um Não super ouvi. estúdio, né? Que Um vai super até fazer estúdio. melhor que você em sentido de equipamento mesmo. Exatamente. Até para diversificar um pouco, né? Porque isso com o tempo também vai dando para o aluno um pouco mais de conhecimento de como ele aprende, né? Que será que eu aprendo mais por vídeo no YouTube? Será que eu aprendo mais lendo? Né? Que tipo de referências que eu posso buscar para eu mesmo aprender um conteúdo? Então tem esses filtros que você pode fazer. Então, assim, para mim o segredo de você criar esse espaço em sala, inclusive para abrir espaço para você ser mais criativo na forma que você aborda o conteúdo que é mais importante, para mim é o essencialismo, que eu uso como referência, que foi até inspirado num livro. Eu não sei, eu passei isso para vocês na jornada, eu não lembro. Eu acho que eu passei o conceito, mas eu não sei se eu usei a referência do livro do Greg McKeown, que não tem nada a ver com Não estou educação. lembrando do livro especificamente, não. Talvez eu não tenha Mas, passado isso assim, como. já tem um tempo também que eu escutei que eu consumi o Né? conteúdo. Foi 1º de janeiro que começou, tem um tempo, né? Mas esse livro dele, Essencialismo, na verdade, é sobre você aplicar o essencialismo na sua vida. Mas eu gosto muito de trazer esse exemplo para o desenho de experiência de aprendizagem, porque eu acho que tem tudo a ver, tem um paralelo muito bom entre um e outro. Ele escreve, se eu só trazer um pouquinho da ideia do livro, de como surgiu essa necessidade dele. Ele conta que a mulher dele teve filho, ele estava na maternidade com a mulher e a criança que tinha acabado de nascer, e aí recebeu uma mensagem do colega de trabalho parabenizando ele pelo nascimento da filha, mas dizendo assim, poxa, que hora ruim para sua filha nascer, né? Era 1 da tarde, a gente tem uma reunião agora. E ele se sentiu na obrigação de ir na reunião, você imagina. Né? Vocês têm filho? Você tem filha? Eu sei que a Ana tem. Eu não, mas a Ana tem Não. 2. Mas, bem, você imagina, né? Depois que você tiver um filho, se isso acontecer com você, né? Seu parceiro ter que sair da maternidade e te deixar ali sozinha, né? Com a criança. E aí ele conta que foi, assim, uma péssima decisão que ele tomou. Porque quando ele chegou lá, na reunião, ele ficou um clima péssimo, porque ficou ruim para ele, porque ele não queria estar ali, né? Foi ruim para a mulher dele, foi ruim para o cliente que se sentiu constrangido de gente, como é que vocês trouxeram um cara aqui para a reunião que acabou de ter filho e ficou chato para a empresa também, para o chefe dele, enfim. E aí, a partir dali, ele começou a pensar nesse conceito de priorizar o que é mais importante, parar de dizer sim para tudo, né? E de aceitar tudo e priorizar o que é mais importante. E aí tem um conceito que eu acho interessante que ele coloca, que ele diz assim, quando você tenta fazer tudo, e aí a gente pode pensar nisso em relação ao conteúdo, né? Quando você tenta fazer tudo, abraçar tudo, aceitar tudo, dizer sim para tudo, você avança só um pouquinho em cada coisa. Mas você não consegue avançar muito no que é mais importante, né? Então você fica dando micropassos, avançando alguns centímetros em um monte de coisa, às vezes coisas que nem são interessantes e importantes para você, quando você poderia avançar muito no que de fato é importante. Mas para priorizar o que é mais importante, você tem que ter clareza de qual é o seu objetivo, né? Então, Onde assim, você quer chegar, né? onde você quer chegar. E aí o conceito-chave do livro Essencialismo
é um conceito de design que é assim, menos, porém melhor. Isso foi uma onda de design que teve, se não me engano, na década de 60 ou 70, até quem criou foi um designer alemão. Não sei se você lembra de uns móveis muito antigos que tinha antigamente, que eram aqueles móveis com uma vitrola. Os móveis de madeira bem grandes que tinham uma vitrola. E aí esse designer, quando foi redesenhar a vitrola, ele tirou tudo que não era essencial. Então ele tirou o móvel, porque na verdade você queria vitrola, mas você tinha que ter um móvel gigante na sua casa, né? E ele fez um conceito super essencialista, super clean, assim, minimalista, que era simplesmente só a vitrola com aquela caixa de acrílico por cima. E aí foi uma crise, né? A empresa achou que ia falir, enfim, porque estava mudando totalmente o conceito. E virou uma outra onda, assim, de design, né? Você focar no que é mais importante. Nesse exemplo era a vitrola e não necessariamente o móvel. Então você tira tudo que é distração, tudo que é ruído, tudo que não atende ao objetivo inicial, né? E eu acho que é uma referência muito boa, assim, para o professor se inspirar em sala, né? Porque aí quando você Com certeza. qual é o objetivo dessa minha aula hoje? Ou desse conteúdo que eu tenho que abordar hoje com os alunos? O que é mais importante, né? O que eu espero atingir? Onde é que eu quero levar o meu aluno ao final? E aí você coloca isso como prioridade e todo o restante você tira. Não é que você vai tirar da sua ementa, porque talvez você não tenha o poder, embora em alguns casos isso aconteça. Porque às vezes a gente vai colocando tanta coisa, né? Porque vai se animando, e aí você vai vendo, não, talvez isso não seja tão importante, talvez isso não seja tão importante, né? E você vai tirando. Isso aconteceu comigo, inclusive, na jornada, assim. Eu fiz uma jornada de 21 dias, e aí depois, quando eu recebi a avaliação das pessoas, assim, alguns dos temas que para mim eu amo foram os menos relevantes. Então, até se eu fizer num outro momento agora, eu vou ter que tirar algumas coisas. Dói, né? Porque, poxa, esse tema que eu gosto tanto, como é que as pessoas não... Como é que as pessoas não viram a importância dele. Então, é tão... Aí eu não... O meu feedback, assim, eu não tiraria nada. Foi tudo, assim, eu consumia o conteúdo, quando eu estava correndo, eu colocava o áudio para ouvir, sabe? E várias vezes eu tinha que parar, não, isso aqui eu tenho que anotar. E foi muito legal, assim, muita coisa que você falou durante a jornada, eu achei que aplicava super bem. E como foi em janeiro, foi antes das aulas retornarem, né, pelo menos aqui em Belo Horizonte, já mudou toda a minha cabeça de como que eu ia me planejar, né, ali nos primeiros meses, sabe? Não, mas é que eu digo assim, 21 dias é muito, então se você pode reduzir isso para garantir que mais pessoas vejam até o final, é um ganho, né? Porque também não adianta você fazer o conteúdo mais top das galáxias se as pessoas não consumirem ele até o final, né? Então, na verdade, a jornada, para quem não sabe, foi inclusive um experimento meu de testar microlearning, assim, será que funciona? Será que as pessoas vão aprender? Será que um pouquinho de conteúdo todo dia vai gerar transformação, né? Vai gerar mudança? E o feedback foi super legal. Mas eu tô dizendo assim, eu sei que dói tirar as coisas, né? Você tem que tirar da carne, você tem que tirar o excesso. Nem tudo é acessório, né? Então, tem coisas que realmente vai doer você tirar. Mas não é que você vai tirar e descartar. Você vai pensar em outras formas de fazer isso, como você disse que está fazendo, por exemplo, né? Que ou você pode indicar outras formas do aluno ter acesso a esse conteúdo, ou você pode fazer sala de aula invertida, ou você pode fazer dinâmicas em que alguns conteúdos você divide entre os grupos, tipo uma dinâmica quebra-cabeça, né? Então, assim, você tem que buscar outras formas de abordar esse conteúdo, mas aí você vai ter bem mais espaço na sua aula, mais tempo para se dedicar ao que é mais importante, né? Então, isso dá uma leveza também, porque não fica aquela correria, né? Aquela coisa de que você tem que correr com o conteúdo, que você tem... isso não é aprendizagem, né? Fica um foco... Isso é uma mudança de paradigma, né? Assim, a gente foca no conteúdo, mas na verdade o foco tem que ser o aluno, a aprendizagem dele, né? E às vezes, assim, eu até conversando com a Ana, a gente estava falando muito sobre isso,
que, pelo menos na educação básica, a gente tem uma pressão, às vezes, de avaliações externas, né? Seja o Enem, ou seja, né, tem algumas escolas que funcionam em rede, e aí tem uma prova que não é o professor que faz, vem de outro professor, né, que vai aplicar para a rede toda, então todo mundo tem que estar juntinho ali no conteúdo, né? Esse é um E eu já problema. trabalhei numa escola assim, e aquilo gera uma ansiedade, fala, não, amanhã eu tenho que acabar esse conteúdo, senão os meninos não vão ter todo o conteúdo para a prova. E eles terem todo o conteúdo para a prova não significa que eles vão fazer uma boa prova, né? Sim. Porque às vezes a aprendizagem não está acontecendo, né? Você está ali só naquela aula que é focada no professor, né? Que os alunos não estão construindo conhecimento junto com você, então dificulta ainda mais esse processo, né? Eu acho que liberta muito essa ideia inicial que eu falei, que é assim, cobrir todo o conteúdo não é você falar todo o conteúdo. Uhum. Né? Então, assim, tá. Então, já que não necessariamente eu posso cobrir o conteúdo de outras formas, por isso que eu acho que essa pandemia ajuda um pouco a pensar em outros formatos, porque é muito cansativo e muito maçante você dar o mesmo estilo de aula, principalmente se for uma aula mais expositiva, né? No presencial, você transferir isso para online. Isso todo mundo já percebeu. Então, as pessoas estão buscando outras formas. Eu acho que isso vai ser um ganho, já está sendo, né? Para quem já voltou, é porque eu trabalho mais com ensino superior e no ensino superior a maioria está online. Acho que todos estão online, pelo menos que eu trabalho. Então, assim, já vai ser uma mudança de paradigma, porque já abriu outras opções, né? A gente teve que reaprender muitas coisas, né? Aprender a falar na câmera, porque o ao vivo é totalmente diferente, aprender a interagir com os alunos sem ver os rostinhos, né? Sem sentir aquela presença, enfim. Então, você sabe que os alunos podem aprender de outras formas. Então, acho que isso dá uma liberada também nessa questão da pressão que o professor coloca nele mesmo, de que o aluno só vai aprender se ele falar. Né? Uhum. Então, uma coisa que você falou, assim, para mim, eu acho que é o essencial, que é você fazer um filtro, né? De todos os seus conteúdos. Então, assim, passo 1, vamos lá só voltar para o passo 1. Então, primeiro, ter essa clareza de que nem tudo você precisa falar no momento mais especial que você tem com o aluno, que é no momento ao vivo ou no momento presencial. Né? Encontrar outras formas. Segundo, é você ter a clareza do objetivo de aprendizagem. Porque só se você souber o que priorizar é que você vai conseguir priorizar. Porque senão você vai priorizar o que é mais importante para você, né? Quais os temas que você gosta mais, enfim. E não é esse o objetivo. Então, isso. E aí, depois que você tem essa clareza, que você faz o primeiro filtro, tem algumas formas para você selecionar, que foi o que você falou. Será que o meu aluno pode aprender isso sozinho? Porque tem conteúdos que são mais fáceis. Será que tem alguns conteúdos que têm algumas referências de fora ou outras formas do aluno aprender que não precisa ser necessariamente comigo, né? Quais são os conteúdos que são mais difíceis, assim, que podem gerar mais dúvida ou que pode gerar uma compreensão errônea do conteúdo, né? Porque também pode ser isso. Você deixa o aluno aprender um tema sozinho e aí, quando você vai checar o entendimento, você percebe que esse conteúdo tem algumas armadilhas ali que aí a emenda fica pior que o soneto. Então é melhor você trazer isso pro momento ao vivo de vocês, né? E outras, às vezes, são também aqueles princípios fundamentais da disciplina que são importantes você dar aquela ancorada junto com o aluno, ou aqueles momentos em que você já tem uma... Eu acho que isso acontece muito também, assim, com o tempo a gente vai criando alguns exemplos, algumas formas de ensinar que vão se tornando aqueles momentos especiais, tipo aquela piada que você vai... não tô dizendo que a gente faz a piada em sala, tô só usando a comédia, né? No humor é muito isso, assim, às vezes o comediante ele usa sempre a mesma piada porque ele vai refinando aquela piada até que ela fica tão perfeita que ele usa sempre, que é o tempo o timing da piada, enfim. Então, esses momentos já especiais você mantém, porque é algo que às vezes engaja os alunos, ou é algo que também te dá muito prazer como professor, e você tem que levar isso em consideração. Então, assim, eu acho que é assim que você vai fazendo um filtro, né?
E é muito erro e acerto também. Não necessariamente na primeira vez que você... Não sei como é que aconteceu com você. Quando você decidiu colocar isso em prática, teve alguma coisa que você disse, ai, não, eu acho que isso aqui eu tenho que voltar para o presencial. Teve alguma coisa que você reformulou? Olha, teve algumas coisas assim que eu tive que. Porque o que que acontece? Às vezes o aluno, você manda um vídeo, por exemplo, e não necessariamente ele vai ver. E aí, se na aula presencial ou na aula, né, ao vivo, você precisa daquele conceito, né, mesmo que seja uma coisa mais simples, acaba que você tem que retomar. Então, eu acabei reformulando no sentido assim, eu sempre tento linkar né, o conteúdo que eu mandei com alguma outra coisa que eu vou falar no ao vivo, mesmo que aquilo não seja o Sim, assunto sim. principal. É. Não, isso é legal. E uma outra coisa também que durante a jornada eu consegui pensar é que quando você fala, por exemplo, você dá aquela. Você fala um pouco da neurociência, fala que é importante intercalar os conteúdos, né? E muitas vezes, né, pelo menos a gente do ensino básico, a gente costuma trabalhar os conteúdos em blocos, né? Por exemplo, às vezes a gente pega um livro didático e a gente vai dar o capítulo 1, depois o capítulo 2, né? E assim por diante. E uma coisa que eu consegui pensar é assim, olha, esse conteúdo do capítulo 2 ele linka com o conteúdo do capítulo 10. Eu vou juntar eles e, né, assim, vou dar eles ao mesmo tempo. E é uma forma, inclusive, também da gente ganhar um pouco de tempo para abrir espaço para essas outras atividades que vão ter mais relevância ali para o contexto do aluno, em vez da gente ir certinho, assim, não, Certinho. né, nessa linha do tempo do livro didático, por exemplo, né? Isso é uma opção legal. Não, e eu acho que tem que ter um pouco de abertura, assim, para qualquer coisa nova que você vai tentar em sala, você tem que ter uma abertura para a possibilidade de erro, né? Então, Sim. e o professor tem muito medo de errar na frente dos alunos, de testar uma coisa que não vai funcionar, enfim. Mas, gente, essa é a única possibilidade que existe, né? Não existe nada que você vai testar que Que tem vai dar certo, garantia né, de total primeira. de que vai dar certo de primeira, né? Então, assim, a gente faz uma live, o negócio não entra 3 pessoas. Então, a Exatamente. gente podia ter pensado alguma coisa aqui que ia depender dos 3, aí a gente ia ter que repensar. É. Então, assim, é nisso em qualquer coisa que você faz, né? Qualquer projeto. Você sempre tem que estar preparado para a possibilidade de algo não acontecer. A gente não é criança, tipo, ai, não funcionou, então não vamos fazer. Não Né? vou fazer. Então, se não é assim, eu não quero brincar. Então, acho que tem que ter essa leveza também esse olhar assim de você testar coisa nova, ver o que funciona, porque você está fazendo desse jeito há muitos anos, né? Então, tá todo mundo fazendo esse modelo de cobrir todo o conteúdo, correr com o conteúdo, ticar o conteúdo que tem que ser visto há muitos anos, porque é uma educação conteudista, foi assim que a gente aprendeu, e tudo bem. Então, assim, para você mudar esse formato, não vai ser de um dia para o outro que, nossa, você vai se iluminar e vai ficar tudo perfeito. Você vai refinando, né? Então, você testa em algumas aulas, tirar alguma coisinha e inverter. E os alunos também, eles não estão... os alunos são frutos da mesma educação, né? Então, você dá aula para qual... Atualmente eu estou trabalhando com o sexto ano e sétimo ano. Eles têm Então, entre 12 e 13 anos. então, são muitos anos Tem aí no mínimo 6 anos de uma educação no mesmo modelo, né? Considerando que na E primeira às vezes infância até tem. o aluno precisa se adaptar, né? Assim, Claro! você vai propor uma aula diferente, às vezes ele não sabe como é que ele tem que se comportar ali naquela aula, né? É, E é o que você falou, a gente tem que estar aberto a esses testes, né? Essas tentativas, vai dar certo ou vai dar errado, às vezes vai funcionar com uma turma, não vai funcionar com a outra. Não, e também, assim, vai testando, porque o aluno está acostumado, a gente fala muito, tem autonomia em uma educação ativa, mas o aluno, ele é treinado a ser passivo, na verdade, né? Então, você tem que ir testando isso nele. Então, se você vai inverter um conteúdo, por exemplo, uma das coisas que eu sugiro começa a aula fazendo como se fosse um quiz ou um teste,
E se você não curte muito tecnologia e não está muito preparado para usar um desses aplicativos, faz no slide mesmo de início, né? Porque aí você vai conseguir entender se os alunos estudaram ou não, se eles compreenderam ou não, né? Ou então coloca uma atividade em pares ou em grupo para eles discutirem antes de você começar a sua aula, para você não contar com aquele conteúdo como se tivesse sido aprendido e passar por cima, né? Então, tem um tempo de aprendizado dos alunos também, né? De um teste seu e de um aprendizado dos alunos e tipo, mas agora eu também tenho uma responsabilidade de ver aquele vídeo, de aprender aquele conteúdo, de fazer esse quiz aqui. Inclusive, você pode colocar o quiz para os alunos fazerem antes também. É bem legal. Você pode colocar, por exemplo, os alunos em grupo em uma competição, um quiz, ou você pode colocar os alunos para se testarem antes. Então, isso pode até valer. Eu não aconselho muito que valha a nota, mas às vezes, dependendo dos seus alunos, se eles só fazem coisa, se ganharem um 10º, talvez você tenha que testar esse modelo, né? Mas assim, só pela participação, não pelos acertos, tá? Então, assim, é sempre um testar e ir indo aos poucos, assim, do que você consegue fazer para abrir esse espaço e para conseguir inovar mais em sala. Mas, assim, eu garanto que se você testar fazer, você vai encontrar se for do ensino superior, eu garanto que tem muito penduricalho. Porque, assim, no seu caso, por exemplo, você realmente tem que cumprir ali, porque você vai ter aquela prova uniformizada de todo mundo. Então, você tem que encontrar outras formas de abordar esse conteúdo e talvez tenha coisas que você não possa tirar. Mas tem sempre coisas que são mais importantes que você deve priorizar. Né? Então... eu acho que dá para fazer essa dinâmica, né? Igual você falou, né? O que eu vou mandar um vídeo para ele assistir, né? O que eu vou mandar um podcast e adaptar a forma como o aluno pode consumir o seu conteúdo e priorizar o momento que ele está ali com você, né? Com esses conteúdos aí essenciais, né? E também tem possibilidades dos próprios alunos criarem os conteúdos, né? Porque você pode analisar o seu programa como um todo e aí pensar alguns temas e você distribui entre grupos de alunos para que eles produzam conteúdo que os alunos vão consumir. Então, aí você pode deixar aberto. Vai ter gente que vai fazer podcast, vai ter gente que vai fazer apresentação, vídeo, entrevista, enfim. São muitas possibilidades. Então, você também dá liberdade para que os alunos possam criar a forma de compartilhar esse conteúdo, né? E eles aprendem muito também, tendo que aprender para ensinar e aprendem muito com eles mesmos, né? Eu só não aconselho o formato. Eu acho que um erro muito grande que a gente comete... Nossa, fiquei agora meio torta. Deixar que os alunos repitam o nosso padrão de uma educação conteudista e uma aula expositiva. Isso acontece demais, assim. Às vezes, quando você abre para que os alunos ensinem uns aos outros, às vezes o formato deles também fica... Às vezes, o próprio professor orienta que tem que ser uma apresentação. E aí você tá cometendo o mesmo erro, porque aí, às vezes, os alunos eles têm que aprender aquele conteúdo vendo slides de outros alunos, que às vezes pode ser pior do que o professor falando, né? Então, é verdade. Nossa, isso me lembrou né, quando eu estava na faculdade, isso era muito comum. Os professores, às vezes, dividiam a gente em grupo, né? E faziam aqueles seminários, cada grupo ficava com um tema. E a gente ia lá e apresentava aquele tema, geralmente usando slide. Mas, assim, o seu tema, você estudou, você ficava tranquila com ele. Mas o tema dos outros colegas, muitas vezes, assim, não estou entendendo nada. Ou então você nem consegue prestar atenção direito. E, realmente, é importante a gente pensar nesses formatos. O que você sugeriu também de deixar os alunos escolherem, muitas vezes, acaba sendo também uma oportunidade para a gente entrar no mundo deles, né? Assim, que conteúdos que eles estão consumindo, como que eles, né, vão gostar de apresentar esse conteúdo. Não, hoje em dia, por exemplo, eles podem, verdade. sei lá, fazer um bate-papo no Clubhouse, né? Tem tantos formatos diferentes, né? O Luciano, não sei se ele está aqui, mas uma vez a gente conversou e fez uma live e ele disse que abriu para que os alunos
ele usa Scrum em sala, e do Scrum, e aí a proposta do Scrum é que você dá o objetivo, mas a equipe decide como fazer. Então tem total liberdade, o que o professor fica com medo. E aí ele disse que um dos grupos fez algo super criativo, que era criar um... Ele é professor de história numa escola internacional, então tinha muito de escola de história americana, né? E aí um dos grupos criou um Twitter para um personagem. Imagina se fosse aqui, seria um Twitter do Dom Pedro II, por exemplo. E aí eles criaram um Twitter com os personagens e foram contando a história através do Twitter. Eu achei sensacional. E ele, assim, ele nunca se ele fizesse um leque de opções, ele nunca teria incluído aquilo. Né? Então é isso que você falou, assim, o aluno ele vai buscar dentro do repertório dele, né, da forma como ele gosta de aprender, ou dos recursos hoje que ele usa, formas de apresentar aquele conteúdo para os outros alunos, né? E às vezes também a gente tem aquela falsa sensação que os jovens hoje, por exemplo, gostam de TikTok, né? E aí teve até uma situação que a gente tá, eu e uma outra professora sondando os meninos, né, como que eles queriam apresentar um determinado tipo de trabalho. E aí a gente achou que TikTok ia vencer, assim. Aí eles, não gosto de TikTok, eu acho difícil fazer, eu prefiro fazer um vídeo normal. Aí outros falaram, eu prefiro fazer um podcast, né? Então, às vezes também a gente acha que vai oferecer uma coisa que todo mundo vai engajar, mas, né, a melhor forma, né, na minha opinião, que eu tenho aprendido ultimamente é perguntar aos estudantes também, né? O que eles querem, o que eles gostam, né? Não, e na verdade você pode dar, assim, você pode dar uma autonomia e opções de escolha, né? Porque assim, tem formas de você trabalhar dar essa autonomia. Você pode dar algumas opções de escolha para o aluno escolher a forma como ele quer, ou você pode dar total liberdade, eles podem só ter que validar com você. Tipo, professora, a gente pensou em fazer o tema X, né? E aí se você achar que é uma coisa muito absurda, aí você pode dar uma orientada, né? Mas é muito legal você dar essa total liberdade para eles, porque você também vai aprender muito, né? Amplia muito o repertório do professor também, né? Nossa, como tem outras formas de ensinar e de aprender que eu não tinha não tinha esse olhar, né? A nossa educação, assim, nosso formato de educação é igual há muitos anos, né? Então, como dizem, né? Se o médico entra numa sala de operação hoje, é totalmente diferente da sala de operação de 2 séculos atrás. Mas uma escola, né, uma sala de aula é mais ou menos igual. E mesmo quando a gente introduz tecnologia, uma coisa que me assusta muito é isso, assim, que a gente introduz tecnologia, mas a gente se relaciona com a tecnologia da mesma forma que a gente se relacionava antes. Né? Então, você agora tem um computador, mas aí você chega na sala, tá todo mundo com o seu tablet, mas o professor tá na frente, todo mundo... Então, é tudo exatamente E fazendo igual. a mesma coisa. Você só vai replicando o mesmo modelo com o uso de tecnologia, né? Então, aqui, eu vi aqui que a Carla falou que parece que está terceirizando o ensino quando há muitas apresentações dos alunos. Isso até tem uma questão também que é um receio também dos professores, porque os alunos, como eles estão acostumados a um modelo X, então você tem uma cobrança, você tem a sua cobrança pessoal, você tem a cobrança, às vezes, do coordenador da escola, da universidade, enfim. Você tem a cobrança dos alunos, e se você está no ensino médio fundamental, você tem a cobrança dos pais, às vezes, também, né? Então, os alunos também têm uma expectativa de serem passivos e de que o professor vai abordar todo o conteúdo. Então, é uma coisa que você precisa conversar também com o seu aluno, né? De que você vai propor esse formato, porque eles aprendem melhor quando eles estão ensinando uns aos outros, né? Então, assim, colocar as cartas na mesa de que, olha, vamos tentar fazer assim dessa vez, porque eu acho que vai ser melhor para vocês, porque vocês aprendem melhor X, Y, Z, enfim, deixar claro por que você tá fazendo isso, levar pesquisa, né? Ser bem claro, assim, gente, eu sei que vocês estão acostumados a fazer assim, mas vocês vão aprender muito mais, né? E vão aprender para a vida se vocês fizerem dessa forma. Então, eu acho que é preciso deixar claro para o seu aluno por que você está tentando fazer aquilo. Porque a primeira reação é sempre, professor, não, né?
Então, eu até brinco, teve uma vez que eu fui para o South by Southwest, a última vez que eu fui, eu estava grávida. South by Southwest é um evento que tem de inovação em Austin, no Texas, e tem um só de educação, quer dizer, desculpa, de inovação, e tem uma... Antes desse grande evento que tem de inovação, você tem uma edição só de educação, que são 3 dias. E aí eu fui, mas eu estava grávida naquele início da gravidez que você quer que o mundo acabe em barranco para você morrer encostado. E quando eu fiz a seleção, você seleciona o que você quer participar, as atividades que você quer participar, são muitas opções e tal. E eu botei muitas das coisas, eu coloquei oficinas, sempre uma coisa mais mão na massa, né? Tentando, não queria, tipo, uma experiência passiva, eu queria uma experiência ativa. Só que quando eu cheguei lá, eu estava grávida. Quando eu fiz essas minhas inscrições e a programação, eu não estava. E eu me vi ali realmente, tipo, gente, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero fazer nada, eu só quero ouvir. Né? Mesmo eu trabalhando com educação, mesmo eu tava indo lá para gerar tô com um paper na cabeça, mas não... Era tipo um resumo, né, das principais tendências de educação. Eu estava indo lá para vivenciar aquilo, mas o meu inconsciente, tão acostumado a uma educação passiva, e principalmente estando grávida e muito cansada, eu falei assim, gente, eu não quero fazer nada, eu não quero ter que fazer nada, né? Eu quero só receber, queria só que as pessoas me contassem o que fizeram e pronto, acabou. E é assim com os alunos, né? Foi super interessante para mim essa experiência, porque eu pude voltar a me colocar no lugar do aluno que, na verdade, quer aprender da forma passiva, porque é mais fácil, né? Mas não significa que É mais fácil, mas que não tem muito resultado, né? Tem resultado mais eficiente. Por isso que eu digo que precisa conversar com o aluno sobre isso, né? Porque, gente, ouvir o que eu tô falando e às vezes entender o que eu tô falando não significa que vocês vão aprender, né? Então, vocês aprendem mais fazendo. Aí mostra, né? Vocês podem escolher algumas ferramentas dependendo de quem é o seu aluno, né? De quem é o seu público, para explicar para eles por que é mais... por que vai ser mais relevante e mais eficiente para eles se eles aprenderem dessa outra forma. E mesmo assim, sempre vai ter algum momento e alguém que vai reclamar e que vai dizer, ai, professor, ai, não, dá só uma prova e pronto, acabou. Ai, não, professor. Assim, é normal, né? Porque a gente está muito acostumado a esse modelo de uma educação mais passiva, né? De adotar uma postura mais passiva. Mas assim, tem alunos que engajam muito, tem alunos que amam, né? Tem alunos que apresentam um pouco de resistência, mas depois se engajam. Mas eles precisam viver essa experiência de alguma forma para poder comparar, né? Então, se a gente sempre permanecer oferecendo sempre o mesmo modelo, como é que o aluno vai poder experimentar algo novo, né? Experimentar outras formas de aprender. E eu digo assim, cada professor que tenta fazer algo novo, assim, está ajudando a educação como um todo, porque esse aluno vai ter vários outros professores lá na frente, né? E você está abrindo o caminho para todos os outros professores, porque a gente passa muitos anos, né, na educação, né? na educação, né? Então, eu acho que isso é algo que precisa levar em consideração. E se você quiser ter um pouco mais de motivação, de energia para testar algo novo, pensa isso. Nossa, eu estou não só fazendo para mim e para esses alunos, como eu estou abrindo caminho para vários outros professores lá na frente, né? Eu acho que é algo que precisa considerar. Deixa eu ver A Ana até tem um exemplo interessante disso, de como que professores que iniciam práticas, né, com os alunos desde pequenos, né, ela faz parte de uma pesquisa que está acompanhando esses alunos ao longo do tempo, né, como que é diferente, assim, quando eles vão ficando mais velhos, já estão muito mais habituados, né, a esse formato mais ativo, né, de aprendizagem mesmo. Você sabe que eu tenho até um receio em relação a isso com meu filho, porque eu coloquei ele numa escola que é mais voltada para a educação por projetos e artes, enfim, né? A criança não é obrigada a ficar fazendo o que o professor propõe, então é bem mais livre, assim, né? Mas eu fico pensando, sei lá, é uma escola só até a primeira infância. Se lá na frente eu colocar ele numa escola um pouco mais tradicional, eu fico imaginando o baque que vai ser, né?
Porque, de repente, de uma hora para outra, você tem que ficar sentadinho, você tem que fazer a mesma coisa junto com todo mundo, você tem que aprender na mesma forma e no mesmo tempo que todo mundo. A forma de avaliar é diferente, né? Então, é algo que eu sempre fico pensando, assim, nossa, como é que vai ser essa transição? Eu não sei qual vai ser a próxima escola, mas eu imagino que essas crianças da geração do meu filho, que estão tendo a oportunidade de estudar desde de pequenos com uma educação por projeto, mais livre, que dá mais autonomia e mais ativa, eu acho que eles vão estar bem mais abertos para seguir nessa educação, mas em compensação eles podem ter um choque muito grande se eles forem colocados frente a uma educação mais tradicional conteudista, né? Então, Verdade. essa é uma preocupação minha como mãe agora, né? É verdade. Aline, como você, né, já tem, né, um outro compromisso, a gente Nossa, que horas ficou são? bem Nem tô atento ao sabendo. tempo, já deu tempo aí. A Ana mandou uma mensagem aí, A Ana mandou falando uma das mensagem. horas. A Lídia, você Ah, pediu para avisar a hora. Gente, essa é uma regra de facilitação. Em facilitação, eu sempre aconselho que você coloque alguém como guardião do tempo. Que é muito difícil, e isso eu acho engraçado, né? Como eu vou contar aqui que eu tenho 5 minutos, então eu vou falar 2 minutos. Porque vocês, como em sala, como professores, vocês são um só, né? E aí você tem que tomar conta de tudo. Quando a gente trabalha com facilitação, você sempre pensa em ter mais de uma pessoa para poder dividir aquilo com você, né? Dividir aquela experiência. Aí você pode cuidar mais de você, né? Cuidar do espaço, cuidar da energia do grupo, ficar mais atenta às pessoas, né? Então você está dividindo essa responsabilidade. E aí você coloca alguém também como guardião do tempo, porque é muito difícil você tomar conta de tudo, né? muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso Eu que agradeço o convite. convite. Muito obrigada também por compartilhar muito conteúdo bom. Quem está aqui, gente, vai lá no perfil da Aline, porque tem muita coisa boa lá. E se tiverem a oportunidade, participem da jornada de aprendizagem da Aline também. Mas, Andréia, muito obrigada. Muito sucesso para vocês também.